Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. E hoje nós vamos falar sobre a classificação das palavras a partir da quantidade de sílabas e a partir da posição de sua sílaba tônica. Bom, então esta aula é uma aula de revisão onde nós vamos desenvolver algumas reflexões sobre o conteúdo já trabalhado. Então, relembrando, como nós classificamos as palavras? Temos dois critérios para classificá-las, perdão. O primeiro critério é a partir da sua quantidade de sílabas. Então, lembrando, quando as palavras têm uma sílaba apenas, elas são chamadas de monossílabas. Lembrando que o prefixo mono está relacionado a um. Monossílabas são palavras que têm uma sílaba. É o exemplo de pai, mão, pé, que, de, muitos exemplos. Em seguida, palavras que têm duas sílabas são chamadas de dissílabas, como vocês já sabem muito bem. O prefixo de nos faz pensar em dois, dissílabas, duas sílabas. É o caso de livro, casa e muitos outros. Maçã, acabei de lembrar, e muitos outros. Então, monossílabas, palavras que têm uma sílaba. Dissílabas, palavras que têm duas sílabas. E palavras que têm três sílabas são chamadas de trissílabas. É o caso, por exemplo, de garrafa, garrafa. Três sílabas, trissílabas. E palavras que têm quatro ou mais sílabas são chamadas de polissílabas. Então, se a palavra tiver 12 sílabas, que é o caso de anticonstitucionalissimamente, ela vai ser chamada de polissílaba. Então, bom, as palavras elas podem ser classificadas segundo a quantidade de sílabas e segundo a posição de sua sílaba tônica. Lembrando também, a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Retomando a nossa técnica para encontrá-la, nós imaginamos que estamos roucos e tem alguém lá fora que se chama o nome da nossa palavra em questão. Então, por exemplo, eu vou chamar lá fora a palavra banana e nós vamos descobrir a sílaba tônica da palavra banana. Então, imaginem que eu estou rouca. Ô, banana! A sílaba que durou mais tempo nesta nossa técnica é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Então, no nosso caso, é o primeiro n, banana. Lembrando a nossa técnica de explicação para encontrar a sílaba tônica. Segundo a posição da sílaba tônica na palavra, elas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, o que são as palavras oxítonas? São as palavras cuja sílaba tônica está na última posição. Quando a última sílaba da palavra é a última. É o caso, por exemplo, de coração. Então, vamos lá. Coração. Coração tem três sílabas. Usando o critério de classificação das palavras segundo a quantidade de sílabas, ela é uma trissílaba. Coração. Acabamos de ver. Usando o critério de classificação das palavras segundo a posição da sílaba tônica, precisamos inicialmente encontrar a sílaba tônica da palavra coração. Então, nossa técnica. O coração! Como podemos ver, a sílaba são é a sílaba tônica da palavra, pois ela foi pronunciada de maneira mais forte. Neste caso, são, que é a última sílaba da palavra, também é a sílaba tônica. Por isso, coração é uma palavra oxítona. Em seguida, temos as palavras paroxítonas. O que são as palavras paroxítonas? Quando a sílaba tônica da palavra ocupa a penúltima posição. É o caso, por exemplo, de caderno. Separando as sílabas, caderno.
Segundo sua quantidade de sílabas, caderno é uma palavra trissílaba. Ótimo. Vamos encontrar a sílaba tônica. O caderno. Vimos que a sílaba tônica é o der. Pegando no esquema da palavra, der é a penúltima sílaba. Quando a palavra tem a penúltima sílaba como a sílaba tônica, chamamos-a de paroxítona. Atenção! A classificação das palavras segundo a posição da sílaba tônica, ela é feita de trás para frente. O que eu quero dizer? Nós temos que olhar a última posição, a penúltima posição e a antepenúltima posição, aquilo que vem antes do penúltimo. E não primeiro, segundo, terceiro. Não, atenção. Última sílaba é a sílaba tônica? É uma palavra oxítona. Penúltima sílaba é a sílaba tônica? Estamos falando de uma palavra paroxítona. E quando a palavra tem a sílaba tônica na antepenúltima posição, que eu quero dizer, quando é sua antepenúltima sílaba, que é a sílaba tônica, chamamos essa palavra de proparoxítona. É o exemplo da palavra sílaba. Então vamos lá. Sílaba. 3 sílabas. Também é uma palavra trissílaba. E quando nós estamos classificando a segunda posição da sílaba tônica, vamos encontrar a sílaba tônica. O sílaba. Vemos que é o si. A sílaba mais forte. Ela foi pronunciada de uma maneira mais forte. Si é a última sílaba da palavra? Não. Então não é uma palavra oxítona. Si é a penúltima sílaba da palavra? Não. Então não é uma palavra paroxítona, desculpe. Si é a antepenúltima sílaba da palavra? Sim. Então estamos falando de uma palavra proparoxítona. E eu tenho certeza que você está pensando, mas e se a sílaba tônica da palavra não for nem a última, nem a penúltima e nem a antepenúltima? Como vamos chamar essa palavra? Não é possível. Em língua portuguesa, a sílaba tônica ou será a última sílaba da palavra, ou a penúltima ou a antepenúltima. Para esta regra, não temos exceções. Então, um pequeno lembrete de como classificamos as palavras. Em seguida, um personagem de história em quadrinhos, um personagem argentino que eu adoro, Mafalda. E aí, a gente vai encontrar nessa tirinha um monossílabo, uma palavra que tem apenas uma sílaba, um dissílabo, uma palavra com 2 sílabas, um trissílabo, uma palavra com 3 sílabas, e um polissílabo, uma palavra com 4 ou mais sílabas. Então aí o senhor bate na porta da Mafalda e fala: Bom dia, menina, o chefe da família está? E a Mafalda responde: Nesta família não há chefes, somos uma cooperativa. Então, bom, monossílabo, palavras que têm apenas uma sílaba. Procurem aí. Então, eu coloco, por exemplo, em questão, nós é um monossílabo. Nós é uma palavra que tem apenas uma sílaba. Outra palavra monossílaba, não. Aqui. Não tem uma sílaba apenas, também é uma palavra monossílaba. Vamos encontrar dissílabos, palavras com 2 sílabas. Encontrei aqui. Está é um dissílabo. Chefes, outro dissílabo. Chefes. Somos, outro dissílabo. Somos. Vamos ver se nessa tirinha tem trissílabos, palavras com 3 sílabas. Estão aqui? Menina, na. 3 sílabas, estamos falando de um trissílabo. Aqui, família, família. 3 sílabas, estamos falando de um trissílabo. Muito bom. E, finalmente, ao falar de polissílabos, nesta tirinha temos cooperativa. Cooperativa. Uma palavra com mais de 4 sílabas é chamada de polissílabo. 4 ou mais sílabas, polissílabo. Então, a
A classificação das palavras segundo sua quantidade de sílabas? Perfeito, maravilhoso. Agora, vamos procurar palavras segundo a classificação, seguindo a posição da sílaba tônica. Vou beber um gole d'água. Então, o Manolito, que é um amigo da Mafalda, ele fala: péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. E aí o Manolito reclama: é para isso que a gente vai à escola todo dia? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai, mas fazer isto com um freguês? Então, bom, é uma queixa do Manolito. Então vamos lá. Encontrando palavras proparoxítonas. Estão lembrando? Proparoxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica está na antepenúltima posição. Não está na última, não está na penúltima. Está na antepenúltima. E aí eu chamo a atenção para vocês da primeira palavra desta tirinha, péssimo. Então, vamos encontrar a tônica desta palavra. O péssimo. Qual é a sílaba que foi pronunciada durante mais tempo? Pé. Muito bom. Pé é a sílaba tônica da palavra péssimo. Pé é a última sílaba da palavra? Não. Então, não é uma palavra oxítona. Pé é a penúltima sílaba da palavra? Não. Então, não estamos falando de uma palavra paroxítona. Pé é a antepenúltima sílaba da palavra? Sim. Então, como proparoxítona nesta tirinha, temos péssimo. Muito bom. Vamos encontrar agora uma paroxítona. Lembrando que paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica está na penúltima posição. Então, chama atenção para vocês, chama atenção de vocês, desculpem, a palavra professora. Então, vamos lá. Professora. Segundo a quantidade de sílabas, ela é classificada como polissílaba, pois ela tem 4 sílabas. Vamos achar a tônica. Ô, professora! Qual é a tônica? A que foi pronunciada durante mais tempo? So, muito bem. Professora. So é a tônica. So ocupa a posição de última sílaba? Não. Então ela não é uma palavra oxítona. So ocupa a posição de penúltima sílaba? Sim. Então estamos falando de uma palavra paroxítona, pois a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Muito bom. Então, como paroxítona temos péssimo. Proparoxítona temos péssimo, desculpem. Paroxítona temos professora. E como oxítona temos a última palavra desta tirinha, freguês. Então, vamos lá. Freguês. 2 sílabas é uma dissílaba, uma palavra que tem 2 sílabas. E vamos encontrar a tônica. O freguês. Qual sílaba foi pronunciada durante mais tempo? Isto mesmo, gays. Ou seja, gays é a sílaba tônica da palavra freguês. Gays é a última sílaba desta palavra? Sim. Então, estamos falando de uma palavra oxítona. Muito bom, senhores, muito bom. Atenção, pois quando falamos de monossílabos, o que são monossílabos mesmo? Ah, são aquelas palavras que têm uma sílaba só, certo? Isto, muito bom. Atenção, porque quando falamos de monossílabos, não podemos classificá-los em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E por quê? Porque não faz sentido nenhum a gente ver se a sílaba tônica é a última, a penúltima ou a antepenúltima de palavras que têm apenas uma sílaba. Então não tem último, penúltimo nem antepenúltimo. Uma sílaba. Os monossílabos, estas palavras que têm apenas uma sílaba, elas podem ser classificadas apenas entre átonos e tônicos. Super fácil. Tônico, a gente tem visto, sílaba tônica é a sílaba forte. Água
tônica é água forte. Monossílabo tônico é um monossílabo forte. O que eu quero dizer com isso? Quando ele é pronunciado na frase, ele é forte. E quando ele está sozinho, quando ele está nu, digamos, sem nenhuma palavra em volta, ele tem sentido. Dá para entender o que eu quero dizer só com ele. É o exemplo nesta tirinha de não. Olhem a professora. Quem não entendeu, levante a mão. E aí o Manolito responde. E a professora pergunta: O que você não entendeu, Manolito? E aí o Manolito: Nada. Desde março até agora. Então, bom. Falando de monossílabos tônicos, temos a palavra não. No contexto, quem não entendeu, não, ele é pronunciado de uma maneira forte, por isto é um monossílabo tônico. E quando ele está sozinho, o que eu quero dizer? Não. A palavra não dá para a gente entender muito bem o que quer dizer. Contrário de sim. Então, monossílabos tônicos são fortes e têm sentido quando estão sozinhos. Ao contrário dos monossílabos tônicos, temos os monossílabos átonos, que por sua vez são fracos, contrário de tônicos, e não têm sentido quando pronunciados sozinhos. Chama a atenção de vocês para desculpem para a terceira tirinha, quando a professora pergunta para o Manolito: O que você não entendeu, Manolito? Chama atenção para que. O que você não entendeu, Manolito? Além da sua pronúncia ser mais fraca frente às outras palavras, quando a gente pega e tira do contexto a palavra que, não tem sentido nenhum. Que o quê? Que o quê? Então, é um monossílabo átono. Então, atenção, monossílabos não entram na classificação de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eles podem ser classificados em átonos e tônicos. Ok? Bom, então eu queria levantar algumas reflexões com vocês. Primeira afirmação, ela é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? As sílabas de uma palavra podem ser classificadas em tônicas ou átonas. Deixo esta reflexão para vocês, retomaremos na próxima aula. Segunda reflexão. Uma palavra pode ter mais de uma sílaba tônica. Isto é verdadeiro ou falso? Terceira reflexão. Todas as palavras proparoxítonas em português têm acento gráfico. Isso é verdadeiro ou falso? Quarta reflexão. As palavras monossílabas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Reflitam. Quinta reflexão. As palavras dissílabas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Verdadeiro ou falso? Sexta reflexão. As palavras trissílabas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Reflitam. Sétima reflexão. As palavras polissílabas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Verdadeiro ou falso, hein? E na próxima aula vamos falar das diferenças destas frases. Então, fico por aqui. Reflitam nessas reflexões que foram apresentadas e na aula que vem continuamos. Tchau, pessoal!